Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado de histórias, lendas e folclore. Olá! As Mil e Uma Noites, também conhecida como As Noites Árabes, é uma das coleções de contos mais fascinantes da literatura mundial, com raízes profundas nas tradições orais do Oriente Médio, sul da Ásia e além. Sua história é complexa, marcada por séculos de transformações, traduções e adaptações, sem uma autoria definida ou uma versão única. A obra é composta por uma narrativa moldura, que envolve a contadora de histórias, Sherazade, e uma vasta gama de contos interligados, repletos de elementos fantásticos como gênios, tapetes voadores, monstros e aventuras épicas. A origem de As Mil e Uma Noites remonta a tradições orais que se cruzam entre culturas indiana, persa e árabe, com os primeiros vestígios datando de antes do século IX. A narrativa moldura central gira em torno do sultão Shahriar, ou Shahriar, dependendo da transliteração, que, traído por sua primeira esposa, decide casar-se com uma nova mulher a cada noite e executá-la ao amanhecer, para evitar futuras traições. Sherazade, filha do grão-vizir, voluntaria-se para casar com o sultão e, com sua inteligência, começa a contar histórias tão envolventes que Shahriar adia sua execução, noite após noite, para ouvir o desfecho. Ao longo de Mil e Uma Noites, ela narra contos que mesclam aventura, moralidade, humor e fantasia, até que o sultão apaixonado desiste de sua vingança. Essa estrutura narrativa, com histórias dentro de histórias, é uma característica marcante da obra e reflete influências de tradições literárias indianas, como Panchatantra, uma coleção de fábulas em sânscrito compilada entre os séculos 3 e 5 d.C., que também usa o narrador para ensinar lições a príncipes. Os primeiros registros escritos da obra apontam para uma coleção persa chamada Hazar Afsana, que significa 1000 contos em persa, mencionado por historiadores árabes como Al-Masud, 888 a 957, e Ibn Nadim, morto em 995 ou 998, em seus escritos. Al-Masud, em sua obra Murush al-Dahab, refere-se a uma coleção de contos traduzidos do persa, sânscrito e grego, que incluía a história de um rei, seu vizir, sua filha Sherazade e sua irmã Dunyazad. Ibn Nadim, em seu catálogo bibliográfico Fihriст, escrito entre 987 a 988, corrobora a existência de uma tradução do Hazar Afsana do persa para o árabe, possivelmente realizada no século VIII, durante o período abásida. Embora o manuscrito original do Hazar Afsana esteja perdido, fragmentos de textos árabes no início do século IX, como um encontrado em Bagdá, contém o título da obra e linhas iniciais, onde Dunyazad pede a Sherazade que conte uma história. Esses registros sugerem que a narrativa moldura de Sherazade e Shahriar já existia no século IX, mas a história da traição inicial de Shahriar, que motiva sua vingança, provavelmente foi adicionada após o século X. Os contos que compõem As Mil e Uma Noites são de origens diversas, refletindo a riqueza cultural das rotas comerciais da Idade Média, como a Rota da Seda. Alguns estudiosos acreditam que as histórias mais antigas têm raízes na Índia, devido à presença de elementos como metamorfoses animais e semideuses, que ecoam o panteão hinduísta. Da Índia, essas narrativas teriam viajado para a Pérsia Sassânida, séculos 3 a 7 d.C., onde foram adaptadas e compiladas no Hazar Afsana, após a conquista islâmica da Pérsia. Os contos foram traduzidos para o árabe e ganharam novos elementos do folclore árabe, como os jinn,
criaturas sobrenaturais, comparáveis aos daimons da mitologia grega, que inspiravam poetas e profetas no período pré-islâmico. A tradução de Mamed Jaroudi, primeira do árabe para o português, destaca que o termo gênio para djinn é impreciso, pois esses seres são mais complexos, com nuances espirituais e mitológicas que vão além do estereótipo ocidental. Os manuscritos mais antigos, preservados de As Mil e Uma Noites, são do chamado ramo sírio, com destaque para um conjunto de 3 volumes originário da Síria, datado de meados do século XV. Alguns sugerem o século XIV. Conservado na Biblioteca Nacional de Paris. Códices árabe 3609 a 3611. Esse manuscrito cobre 282 noites e termina de forma incompleta, no conto do príncipe Camarau Zaman e da princesa Budura. Outros manuscritos do ramo sírio, também fragmentados, compartilham características linguísticas e estilísticas, sugerindo, segundo Jarouji, que as primeiras 280 histórias podem ter sido escritas por um único escriba. Um segundo grupo de manuscritos, conhecido como ramo egípcio, surgiu entre os séculos 17 e 18, principalmente no Egito, e foi compilado em parte para atender a demanda europeia, após a popularização da obra no Ocidente. Esses manuscritos alcançam As Mil e Uma Noites do título, mas são linguisticamente distintos do ramo sírio e contêm adições e adaptações. A chegada de As Mil e Uma Noites ao Ocidente deve-se ao orientalista francês Antoine Galland, que publicou a primeira tradução europeia entre 1704 e 1717, em 12 volumes. Galland baseou-se em manuscrito sírio do século XIII ou XIV, mas adaptou seu texto ao gosto francês, eliminando trechos eróticos e referências ofensivas a cristãos e judeus. Ele também acrescentou contos que não aparecem em manuscritos árabes anteriores, como Aladim e a Lâmpada Mágica, Ali Baba e os 40 Ladrões e As Viagens de Simba, possivelmente narrados a ele por Hana Diab, um mercador sírio que acompanhou o aventureiro Paul Lucas à França em 1709. Esses contos, conhecidos como histórias órfãs, não têm fontes árabes confirmadas e podem ter sido criações de Diab ou adaptações livres de lendas orais. A tradução de Galland tornou-se imensamente popular na Europa, moldando a visão ocidental do Oriente como um lugar místico e exótico, embora filtrado pela ficção. Outras traduções importantes seguiram a de Galland. O médico sírio Joseph Charles Mardrus publicou uma versão em francês entre 1898 e 1904, enfatizando a literalidade e intensificando elementos sensuais, em contraste com as edições censuradas. A tradução inglesa de Sir Richard Burton, entre 1885 e 1888, em 16 volumes, é considerada a mais fiel e detalhada, com notas extensas sobre as culturas persa e árabe, mas também reflete o exotismo vitoriano. No Brasil, a primeira tradução direta do árabe foi feita por Mamed Jaroudi, a partir de 2005, usando manuscritos dos séculos XIV a XIX de acervos como a Biblioteca Nacional da França e a Universidade de Tübingen. Jaroudi optou por preservar a integridade dos textos, evitando a censura, que reduz até 40% do conteúdo, em algumas edições árabes modernas. Os contos de As Mil e Uma Noites se passam em locais variados, refletindo a geografia cultural do mundo islâmico medieval. Bagdá, capital do califado Abásida, é um cenário frequente, como nas histórias de Simba, o marinheiro, que narra suas viagens pelo Golfo Pérsico. O Egito aparece em contos como A Mulher do Cairo e Os Três Tarados, enquanto a Pérsia é o pano de fundo da narrativa moldura, com Shahryar e seu irmão Shah-Zaman reinando em regiões como Samarcanda e a Índia. Aladim se passa na China, mas com uma representação fantasiosa
distante da realidade histórica. Esses cenários são enriquecidos por elementos do folclore local, como os ghouls, monstros que vivem em cemitérios e se alimentam de carne humana, e os Jinn, que habitam desertos e objetos mágicos, como a lâmpada de Aladim. Os personagens principais da narrativa moldura têm nomes de origem persa, refletindo as raízes sassânidas da obra. Sherazade significa de nobre linhagem, Shahryar, príncipe ou rei, e Shah Zaman, rei do seu tempo. Outros personagens icônicos incluem Aladim, um jovem pobre que encontra uma lâmpada mágica, Ali Baba, que descobre o tesouro dos ladrões com a senha Abre-te Sésamo, e Simba, cujas 7 viagens envolvem encontros com criaturas como o pássaro roque e serpentes gigantes. Esses contos, embora famosos, não representam a totalidade da obra, que inclui narrativas menos conhecidas, como O Rei que Recuperou o Reino e O Homem Morto pela Própria Cautela, com temas que variam de moralidade a comédia. As inspirações de As Mil e Uma Noites são múltiplas, derivando de tradições orais transmitidas por mercadores, contadores de histórias e escribas em mercados como as de Bagdá e Cairo. A obra reflete a síntese cultural do período islâmico dourado, séculos 8 a 13, quando o mundo muçulmano era um centro de comércio e conhecimento, conectando a Ásia, a África e a Europa. Além do Panchatantra indiano, influências gregas podem ser vistas em narrativas com elementos mitológicos, enquanto o folclore árabe pré-islâmico contribui com os Jinn e os ghouls. A estrutura de contos encadeados também ecoa o Kathasara Zagara, uma coleção indiana do século XI. A ausência de uma versão canônica permitiu que a obra evoluísse com copistas, adicionando ou modificando histórias ao longo dos séculos. A aparência física da obra em seus manuscritos originais varia. Os manuscritos sírios, como o de Paris, são escritos em árabe com caligrafia nas, típica de textos literários, mas sem ilustrações elaboradas, sugerindo que eram destinados à leitura pública em mercados, como na Praça Jema el-Fna, em Marrakech. Os manuscritos egípcios, mais tardios, apresentam maior variação estilística e, em alguns casos, ornamentos marginais, ilustrações coloridas, como as do pintor iraniano Abul Hassan Ghafari, do século XIX, surgem em edições persas posteriores, retratando cenas como a princesa Budura, com vestes ornamentadas e cenários palacianos. As edições ocidentais, como a de Galland, foram impressas em formatos mais acessíveis, enquanto a de Burton incluía gravuras detalhando o exotismo oriental. As Mil e Uma Noites não possui uma data de criação fixa, mas sua evolução pode ser traçada por marcos. A possível origem de Razar Afsana nos séculos 3 a 7, a tradução para o árabe no século 8, os primeiros registros no século 9, os manuscritos sírios do século 14 a 15, a tradução de Galland em 1704 e as edições modernas de Burton, Mardrus e Jaroldi. Sua natureza flutuante, com apenas 291 contos documentados em algumas versões, reflete a liberdade criativa dos narradores que a moldaram. A obra continua a fascinar pela sua capacidade de entrelaçar culturas, épocas e imaginações, permanecendo um testemunho da arte de contar histórias. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.